E aí, meu polvo e minha polva, Marielle Oali chegando de mansinho, 7 consoantes e 7 vogais, de muitas frases, histórias e simplicidade para você. O complicado é um monte de simples junto. Mais uma vez. O complicado é um monte de simples junto. Essa frase é do querido Álvaro Lages, também mineiro, e eu acho que ele não é meu primo por causa de um S, por um detalhe. E eu acho essa frase incrível. Para tudo na nossa vida, a gente pode achar o complicado ou buscar os simples que estão por trás. Quando eu pensei nessa frase, eu pensei em um ensinamento do livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, que é um dos princípios, que é o Círculo do Zorro. O que é esse princípio do Círculo do Zorro? Ele faz uma analogia com o treinamento que o Zorro teve, que o professor do Zorro fez vários círculos desenhados no chão e ele começou no primeiro círculo menor. Então, o primeiro desafio que ele tinha era dominar a espada dentro desse círculo menor. Quando o tempo ia passando, ele ia ampliando e tendo uma área maior para dominar a espada. E o que tem por trás deste princípio? É que quando a gente consegue estabelecer pequenas metas, a gente consegue, além de concluí-las com mais facilidade, a gente consegue comemorá-las. E isso se conecta com um pilar do modelo PERMA da psicologia positiva, que é a realização. E o quanto que a gente, mais do que fazer, a gente conseguir valorizar as nossas conquistas é fundamental para a gente ter um sentimento de bem-estar. E eu acho que seria legal conversar com vocês sobre o processo de lançamento desse podcast. Pode parecer complicado ter um podcast, mas se a gente pensar no passo a passo, a gente vai ver que é um monte de simples junto. Então, eu quero contar para vocês aí um pouquinho dessa história. Estava eu um dia mexendo no meu e-mail e aí aparece lá para mim um anúncio de um curso de podcast. E era um curso gratuito, com inscrição voluntária, que iria ocorrer em um sábado, com duração de 2 horas. Isso seria dali uns 15 dias. Aí eu fui me inscrever. E quando eu me inscrevi nesse curso, eu não tinha ainda ideia de ter um podcast. Mas eu falei assim, eu acho que deve ser um conhecimento legal de ter. Aí fiz a inscrição no curso. E aí quando eu fiz essa inscrição no curso, passou um tempo depois, eu participei da live com o Mauro Fantini, aquela que eu falo lá no primeiro episódio. E depois que ele falou aquilo, né, do Pescadora de Insights, ficou martelando um pouco na minha cabeça. E aí ficou assim, eu fiquei pensando, que legal, acho que seria legal um podcast com esse nome, né, Pescadora de Ideias. Então eu já tinha um nome para um podcast. Aí eu sou uma ouvinte de podcasts, eu ouço assim toda semana, principalmente quando eu tô lavando vasilha. E eu comecei a ouvir os podcasts com uma visão de curiosa, sabe? Com uma visão de pesquisadora. Como se eu quisesse identificar o que tem por trás ali. O que tinha em comum? O que em todo episódio, toda semana, aparecia ali frequentemente? Um começo, uma música de fundo. Cada episódio, cada podcast, ele tem a sua razão de existir, né, muito clara. Então, eu fui começando a ter fazer essa pesquisa, assim, sabe, de entender. Então, acho que foi um segundo passo aí. A partir disso, eu fui pensar, olha, se eu tiver um podcast, vai ser como? Porque uma coisa que eu já ouvi, inclusive num episódio do Mauro Fantini, é que o mais difícil de ter um podcast é manter a constância. E eu pensei assim, olha, na minha correria do dia a dia, como que eu vou conseguir ter constância? E aí eu pensei, olha, para isso eu preciso ter um formato que seja simples, que eu consiga
gravar com mais facilidade, que não me tome tanto tempo para eu conseguir dar constância. Então, isso foi um ponto que foi importante para mim. Eu não sei muito bem em qual ordem, mas aí apareceu, né, assisti lá, nunca assisto a Ana Maria Braga, acho que foi o único dia que eu assisti, e aí apareceu essa frase lá, né, você é o que você espalha e não o que você junta. E eu fiquei pensando assim, gente, o que eu espalho? E eu lembrei que eu sou uma espalhadora de frases. Qualquer momento eu tenho uma frase para uma ocasião. Então pensei assim, olha, frase é uma coisa que eu tenho sempre. E eu gosto de contar histórias, e isso é uma coisa que eu aprendo aí com a minha avó, que é uma excelente contadora de histórias. E aí foi nisso que eu pensei ali o formato. E fui fazendo os pequenos simples que me levaram lá até o dia do curso. E aí no dia do curso eu vi qual que era a estrutura, já estava com muita coisa pensada, né? Aí fiz o roteiro, gravei o primeiro episódio, e aí ficou mais fluido. Tanto que esse episódio que eu tô gravando para vocês, eu tenho mais ou menos as ideias na cabeça, mas eu não cheguei a escrever um roteiro, porque agora já tá um pouco mais fácil de fazer o podcast. Por isso, eu queria te convidar a pensar no difícil que você está vivendo hoje e dar uns passinhos para trás e pensar quais são os simples que estão por trás deste complicado. Porque a gente, às vezes, coloca a nossa energia no complicado e só consegue celebrar no momento que a gente chega lá. Então, fazer essa pesquisa, igual eu fiz lá no podcast, sabe? Entender os bastidores daquela meta complicada que eu quero atingir, pode me ajudar a traçar ali os meus pequenos círculos. E todos nós temos diversos complicados na nossa vida, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho. Mas se a gente consegue partir esses complicados em vários simples, a gente, além de conseguir trabalhar de maneira mais palpável, a gente tem a possibilidade de celebrar, de comemorar cada realização desses simples. E então, para isso, vou repetir a nossa frase de hoje e eu quero que vocês levem ela para todas as situações de desafio que vocês estiverem vivendo. Então, vamos lá? O complicado é um monte de simples junto. Eu vou falar mais uma vez, porque essa é incrível. Essa é tatuável. O complicado é um monte de simples junto. E eu queria deixar vocês com o meu abraço virtual, mas com a simplicidade real, e que vocês tenham aí uma excelente semana. Um abraço e até mais, idiotas!